Existe algo que Nicolau Maquiavel descobriu há mais de 500 anos e que a psicologia moderna acaba de confirmar. Algo que te ensinaram de maneira inversa durante toda a sua vida. Te disseram que a confiança se constrói revelando o seu interior, que quanto mais aberto você for, mais conexão você cria, que a vulnerabilidade é força e é verdade, parcialmente. Mas existe um detalhe que ninguém te contou, um detalhe que Maquiavel observou nos bastidores do poder, enquanto via homens poderosos ruírem por confiar demais nas pessoas erradas. Existem 3 tipos de segredos que jamais, sob nenhuma circunstância, você deve revelar. Não importa o quanto confie em alguém. Não importa quantos anos vocês tenham juntos. Não importa o que você sinta no momento. Esses 3 segredos são como chaves mestras da sua vida. Quem as possuir pode abrir qualquer porta para o bem ou para o mal. E aqui está o brutal. A maioria das pessoas entrega essas chaves sem perceber, em conversas casuais, em momentos de emoção, em noites de vinho e confidências. E depois se perguntam por que suas vidas desmoronam. Porque alguém em quem confiavam usou suas informações contra elas. Porque aquela pessoa que parecia tão próxima se transformou em seu maior problema. Não foi traição, foi estratégia. Não foi maldade, foi natureza humana. Maquiavel escreveu claramente: os homens são tão simplórios e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Hoje, você vai aprender os 3 segredos que deve proteger com sua vida. Não porque o mundo seja mau, mas porque a confiança sem limites é ingenuidade disfarçada de virtude. E a ingenuidade, no jogo do poder, se paga caro. Às vezes com dinheiro, às vezes com oportunidades, e às vezes com anos da sua vida, que você nunca recuperará. Comecemos. O primeiro segredo que você jamais deve revelar é o mais contraintuitivo de todos. Seus planos futuros. Não me refiro a dizer que amanhã você irá à academia. Me refiro aos seus planos reais, suas ambições profundas. Aquele negócio que você está construindo em silêncio. Aquela jogada que você planeja fazer em sua carreira. Aquele projeto que poderia mudar a sua vida. Existe uma razão psicológica brutal por trás disso. Um estudo da Universidade de Nova York descobriu algo perturbador. Quando você compartilha suas metas com os outros, seu cérebro experimenta uma sensação de conquista antes de tê-la alcançado. Literalmente, sua mente recebe uma dose de dopamina como se você já tivesse chegado lá. E essa sensação prematura de sucesso reduz dramaticamente sua motivação para executar. Mas esse não é o principal problema. O problema real é que, quando você revela seus planos, você os expõe a 3 ameaças mortais. A primeira ameaça é o olho gordo. Parece místico, mas tem uma explicação psicológica concreta. Quando alguém sabe que você está construindo algo, consciente ou inconscientemente, começa a se comparar com você. E se o seu plano representa algo que eles desejam, mas não têm a disciplina para conseguir, se ativa um mecanismo primitivo de sabotagem social. Não precisam fazer nada diretamente. Bastam comentários sutis que semeiam dúvidas, perguntas que socavam sua confiança, opiniões não solicitadas que fazem você questionar o seu caminho. A psicologia social chama isso de síndrome do balde de caranguejos. Quando um caranguejo tenta escapar de um balde, os outros o puxam para baixo.
Não porque queiram machucá-lo, simplesmente não suportam ver outro escapar enquanto eles permanecem presos. A segunda ameaça é a pressão das expectativas. Quando alguém sabe do seu plano, automaticamente se transforma em juiz do seu progresso. Cada vez que te virem, mesmo que não digam nada, estarão medindo se você está adiantado ou atrasado em relação ao que prometeu. Essa pressão invisível pode te paralisar. Ou pior, pode te fazer tomar decisões apressadas, só para demonstrar que você está no caminho certo. Maquiavel dizia de outra forma: aquele que quer persuadir não deve confiar na bondade de sua causa, mas nas condições de quem deve ser persuadido. Em outras palavras, não importa quão bom seja o seu plano, o que importa é como os outros o interpretam, segundo suas próprias inseguranças e desejos. A terceira ameaça é a mais perigosa de todas, e muito poucos falam dela. Quando você revela o seu plano, você dá aos outros a oportunidade de se adiantarem, não necessariamente para roubar a sua ideia, às vezes simplesmente para se posicionarem de forma que seu sucesso os beneficie. Ou pior, para se posicionarem de forma que o seu sucesso dependa deles. Eu vi isso centenas de vezes. Alguém compartilha seu plano de negócio com um conhecido. Esse conhecido, sem má intenção aparente, o menciona para outra pessoa. Essa outra pessoa, que sim tem recursos, executa uma versão do plano antes que o criador original possa se mover. Não foi roubo. Foi simplesmente que a informação fluiu para alguém com melhor posição para agir. Maquiavel tinha isso claro. Um líder astuto deve selecionar homens sábios para seu conselho, e somente a eles deve dar liberdade de lhe dizer a verdade. E somente sobre aquelas coisas que ele pergunte, não sobre outras. Em linguagem moderna, compartilhe apenas o necessário, só com quem você precisa, e só quando você precisar. Seus planos são poder em estado potencial. Cada vez que você os revela, você dispersa esse poder. Guarde silêncio. Trabalhe nas sombras. Deixe que os resultados falem. Quando estiverem completos, eu vou te contar algo que ilustra isso perfeitamente. Havia um empreendedor que tinha uma ideia revolucionária para sua indústria. Ele estava tão empolgado que a compartilhou com seu círculo próximo. Amigos, família, alguns colegas de confiança. Todos disseram que era uma ótima ideia, que o apoiavam, que lhe desejavam sucesso. 6 meses depois, um desses colegas de confiança lançou exatamente o mesmo conceito, com melhor financiamento, com melhor rede de contatos, com melhor posição de mercado. O empreendedor original ficou devastado, não por perder a oportunidade de negócio, mas porque nunca pôde provar que a ideia era sua. Nunca pôde recuperar algo que nunca deveria ter soltado. Não houve má intenção necessariamente. Simplesmente a informação fluiu para onde podia ser melhor executada. E isso é exatamente o que Maquiavel adverte. Nem todos que escutam seus planos querem te prejudicar, mas todos que escutam seus planos. Agora tem informação que pode ser usada de formas que você não controla. Há outro caso que vi recentemente. Uma mulher levava meses preparando seu pedido de demissão para empreender seu próprio negócio. Tinha tudo calculado: economias, contatos, um plano de ação detalhado. Cometeu um erro. Contou para uma colega que considerava amiga. Essa colega, sem maldade consciente, mencionou isso em uma conversa com recursos humanos, não para prejudicá-la, simplesmente como um comentário casual. 2 semanas depois, a mulher foi demitida antes que pudesse renunciar nos seus próprios termos, sem o bônus que esperava.
sem a transição que havia planejado, sem a referência positiva que precisava. Seu plano perfeito desmoronou, porque uma só pessoa teve acesso à informação que não lhe correspondia. E aqui está o detalhe mais doloroso. A colega nunca entendeu que havia feito algo errado. Da sua perspectiva, estava apenas compartilhando informação, sem consequências. Mas as consequências. Quem pagou foi outra pessoa. O silêncio não é covardia. O silêncio é estratégico. Esse é o primeiro segredo. Mas espera, porque o que vem agora é ainda mais delicado e provavelmente você já o violou, sem sequer dar-se conta. O segundo segredo que jamais deve revelar é a sua situação econômica real. Não importa se você tem muito ou pouco, nunca, sob nenhuma circunstância, revele os números exatos da sua realidade financeira. Existe uma razão ancestral para isso, que Maquiavel entendeu perfeitamente. O dinheiro é a forma mais quantificável de poder. Quando alguém sabe exatamente quanto você tem, sabe exatamente quanto poder você maneja. E isso muda fundamentalmente como te tratam. Se você tem pouco e o revela, te tratam diferente. Não necessariamente com desprezo aberto, mas há uma sutil mudança em como te percebem. Sua opinião vale menos em certas discussões. Seus conselhos são questionados mais. Suas decisões se atribuem a limitações, em lugar de escolhas. É brutal, mas é certo. A psicologia do status funciona assim. Um estudo da Universidade de Stanford demonstrou que, quando as pessoas conhecem o status econômico de alguém, ajustam inconscientemente quanta influência lhe outorgam em conversas em grupo. Os que percebem como mais ricos falam mais. São interrompidos menos, e suas ideias são adotadas com maior frequência. Não é justo, mas é real. Agora, se você tem muito e o revela, os problemas são diferentes, mas igualmente danosos. Primeiro, você se converte em um alvo, não só de quem quer algo de você diretamente, também de quem simplesmente quer associar-se com você para seu próprio benefício. E distinguir entre amigos genuínos e interessados se torna quase impossível. Segundo, cada favor que você fizer será recebido com menos gratidão. Porque se todos sabem que você pode dá-lo facilmente, o valor percebido da sua generosidade diminui. E a gratidão, como escreveu Maquiavel, é a virtude que mais rápido se esquece. Terceiro, e isso é o mais sutil, você gera ressentimento silencioso, inclusive entre pessoas que te apreciam. Saber que você tem muito mais que eles cria uma fricção invisível. Não te dirão. Provavelmente nem sequer o admitam consigo mesmos, mas está ali, trabalhando nas sombras de cada interação. A inveja é a emoção que mais se oculta e menos se cura. Te dou um exemplo concreto. Um homem herdou uma quantidade significativa de dinheiro de um familiar distante. Emocionado, compartilhou com seus amigos mais próximos. Queria celebrar, queria que soubessem que sua vida estava mudando. O que não antecipou foi o que veio depois. Os convites para jantares começaram a vir com expectativas. Quando alguém tinha um problema financeiro, os olhares caíam sobre ele. As brincadeiras sobre quem deveria pagar a conta deixaram de ser brincadeiras. As solicitações de empréstimos, disfarçadas de favores entre amigos, se multiplicaram. E o pior, cada vez que dizia que não, sentia o peso silencioso do julgamento. Você tem tanto e não pode me ajudar com isso? Em menos de um ano, perdeu 3 amizades que pensava que durariam toda a vida.
não por conflitos abertos, pela erosão lenta que gera saber demais sobre o dinheiro de outro. Maquiavel observou isso em cada bastidor do poder que visitou. Os mais ricos eram os mais traídos, não por sua riqueza em si, mas porque sua riqueza exposta gerava coalizões de ressentidos, que eventualmente encontravam a forma de nivelar as coisas. Há uma terceira situação, ainda mais perigosa, quando sua situação econômica é ambígua, ou está mudando rapidamente. Se você está em transição, se está construindo algo, se está saindo de um buraco financeiro ou entrando em um. Essa informação é extremamente vulnerável, porque te expõe no seu momento de maior fragilidade. Quem soube que você estava por cima, te verá cair, e isso gera um tipo particular de satisfação social, que os gregos chamavam epicaricacia, prazer pelas desgraças alheias. Quem soube que você estava por baixo e te vê subir, pode ativar esse mecanismo de síndrome do balde de caranguejos, que mencionei antes. Puxar você para baixo, porque sua ascensão lhes recorda sua própria inércia. A solução é elegante e simples. Nunca revele números concretos, nem quando te vai bem, nem quando te vai mal. Se alguém pergunta diretamente, respostas como "vou bem", "as coisas fluem" ou "estamos trabalhando nisso" são suficientes. Você não deve explicações a ninguém sobre sua situação financeira, exceto a quem legalmente a necessite. Não é mentir, é proteger informação que ninguém tem direito a exigir de você. Maquiavel o disse com outras palavras: os homens se ofendem menos pelas injúrias de fato que pelas de palavra, porque uma injúria de palavra não tem consequência, enquanto uma de fato demonstra superioridade. Revelar sua economia é mostrar sua mão completa, antes que o jogo termine. E ninguém ganha mostrando todas as suas cartas. Agora vem o terceiro segredo, e este é o que mais pessoas revelam sem pensar, porque se sente bem no momento, porque a conexão emocional parece aprofundar-se, porque confunde intimidade com segurança. O terceiro segredo que jamais deve revelar é seus medos e fraquezas profundas. Não me refiro a admitir que você tem medo de aranhas, ou que não gosta de falar em público. Essas são vulnerabilidades superficiais, que humanizam você e podem inclusive gerar proximidade. Me refiro a seus medos existenciais, suas feridas de infância, que ainda supuram, as inseguranças que te despertam às 3 da manhã, as cicatrizes emocionais que realmente te definem. Revelá-las é entregar o manual de como te destruir. Isso é o mais doloroso de entender. A pessoa a quem você as revela pode te amar genuinamente no momento, pode ter as melhores intenções, pode prometer que jamais usará essa informação contra você, mas os sentimentos mudam, as relações terminam, a confiança se quebra. E quando isso sucede, a pessoa que foi seu confidente se converte em alguém que tem todas as chaves para te ferir, onde mais dói. Um estudo publicado no Journal of Social and Personal Relationships demonstrou que, em 72% das relações que terminam conflituosamente, ao menos um dos envolvidos usou informação íntima previamente compartilhada como arma durante o conflito. Não o planejaram assim. Não entraram no relacionamento pensando, vou guardar isso para usar depois. Simplesmente, quando as emoções negativas assumem o controle, o cérebro automaticamente busca as ferramentas mais efetivas para causar dano. E nada causa mais dano do que um ataque dirigido exatamente aonde você sabe que dói. Maquiavel já via isso nos bastidores do poder.
As traições mais efetivas sempre vinham de quem tinha acesso à informação mais íntima do traído. Os assessores de confiança, os amigos próximos, os amantes, porque conheciam exatamente onde atacar. Vou te contar um caso real que ilustra isso perfeitamente. Um homem revelou à sua namorada, durante anos de intimidade, que seu maior medo era ser abandonado. Como seu pai o abandonou quando criança. Contou como essa ferida definiu sua vida, como afetava cada relacionamento, como às vezes acordava com ansiedade, só de pensar em perder alguém importante. Sua namorada o escutou com compaixão, o abraçou, prometeu que jamais o deixaria sozinho. 4 anos depois, quando o relacionamento se deteriorou e os conflitos aumentaram, essas mesmas palavras retornaram como facas. Por isso, ninguém fica com você. Seu próprio pai viu que você não valia a pena. Ela não era uma pessoa malvada. Era uma pessoa ferida que, em um momento de raiva, buscou a arma mais efetiva disponível. E ele a havia entregado voluntariamente. Esse homem tardou anos para se recuperar desse ataque, não pelo término, por ter sido destruído com suas próprias confissões. Existe outra dimensão que poucas pessoas consideram. Quando você revela seus medos profundos a alguém, está dando poder sobre si, mesmo que nunca usem ativamente. Porque agora, cada vez que interage com essa pessoa, existe a possibilidade latente de que mencionem algo relacionado, não para te ferir. Talvez só como um comentário casual. Mas esse comentário ativa toda a dor associada. E você, consciente ou inconscientemente, começa a se comportar diferente perto deles, mais cauteloso, mais defensivo, menos autêntico. O relacionamento muda, mesmo que ninguém tenha feito nada de errado. Então, o que fazer com seus medos profundos? Não pode simplesmente enterrá-los. Isso gera outros problemas. A resposta de Maquiavel, adaptada ao mundo moderno, seria esta: processe suas feridas em espaços seguros e anônimos. Um terapeuta profissional é obrigado à confidencialidade. E não tem relação emocional com você, que possa contaminar a informação. Um diário que ninguém mais lê pode conter tudo o que você precisa expressar, sem te expor a outros. Grupos de apoio anônimos, onde ninguém te conhece fora desse contexto. Até mesmo a reflexão solitária, bem dirigida, pode ser sanadora. O que você não deve fazer é confundir intimidade romântica ou de amizade com espaço terapêutico. Seu namorado não é seu terapeuta. Seu melhor amigo não é seu terapeuta. Sua família não é seu terapeuta. Eles podem te amar, podem te apoiar, mas não têm a formação, nem o distanciamento emocional para manejar sua informação mais vulnerável de forma segura. E, o mais importante, eles também são humanos, com suas próprias inseguranças, seus próprios medos, sua própria capacidade de ferir quando se sentem feridos. Maquiavel nunca escreveu que você deve ser frio ou desconectado. Ele escreveu que você deve ser estratégico com sua vulnerabilidade. E ser estratégico significa escolher conscientemente o que revelar, a quem revelar e quando fazê-lo. Agora, se você chegou até aqui, provavelmente está pensando em todas as vezes que violou esses princípios. E eu quero te dizer algo importante antes de continuar. Não se culpe pelo passado. Você não sabia o que não sabia. Confiou porque te ensinaram que a confiança total era uma virtude. Revelou porque te disseram que a abertura absoluta criava conexão. Mas agora,
você sabe algo diferente. E o que você fizer com este conhecimento a partir de hoje é a única coisa que importa. Tem algo que eu preciso deixar claro, para que isso não seja mal interpretado. Eu não estou dizendo que você deve se tornar uma pessoa fechada. Eu não estou dizendo que a confiança é ruim. Eu não estou dizendo que você deve suspeitar de todos. Estou dizendo algo mais matizado. A confiança é um espectro, não um interruptor. Você pode confiar em alguém para certas coisas, sem confiar tudo. Você pode ser vulnerável em alguns aspectos, sem se expor completamente. Você pode ter intimidade genuína, sem entregar as chaves mestras da sua vida. De fato, os relacionamentos mais saudáveis funcionam assim. Cada pessoa na sua vida tem um nível de acesso apropriado, como os círculos concêntricos de uma fortaleza. No círculo exterior estão os conhecidos. Você mostra sua face pública, suas opiniões seguras, sua pessoa social, um círculo mais adentro. Estão os amigos casuais. Eles podem ver um pouco mais, seus gostos reais, algumas frustrações, seu humor sem filtro. Mais adentro estão os amigos próximos, conhecem suas lutas atuais, suas metas a médio prazo, seus relacionamentos significativos. E no centro, no núcleo, deveria estar só uma pessoa, você mesmo. Porque os 3 segredos que discutimos hoje, seus planos profundos, sua situação econômica real e seus medos existenciais, pertencem a esse núcleo, não porque os demais não mereçam conhecê-los, mas porque você merece protegê-los. Maquiavel não era um homem frio. Era um homem que observou a natureza humana sem romantismo e decidiu agir em consequência. Não odiava as pessoas, simplesmente não esperava delas, mais do que a natureza humana permite consistentemente entregar. E você pode fazer o mesmo. Você pode amar profundamente, sem entregar tudo. Você pode confiar genuinamente, sem ser ingênuo. Você pode conectar autenticamente, sem se expor completamente. É um equilíbrio, e como todo equilíbrio, requer prática. Agora, eu quero que você faça algo. Pense na última vez que você revelou um desses 3 segredos a alguém que não devia, não para se culpar, para aprender. O que te impulsionou a fazer isso? Foi a emoção do momento? Foi pressão social? Foi uma falsa sensação de segurança? Identifique o padrão, porque esse padrão voltará a se apresentar. A vida tem uma forma curiosa de repetir as mesmas provas até que as passemos, e na próxima vez que você sentir esse impulso de revelar seu plano secreto, sua realidade econômica ou seu medo profundo, lembre-se deste vídeo. Lembre-se que a vulnerabilidade estratégica é poder. Lembre-se que os limites não são muros, são filtros. Lembre-se que se proteger não é desconfiar dos outros, é confiar em si mesmo. Se este vídeo te mostrou algo que você não havia considerado, se te fez pensar diferente sobre a confiança e seus limites, então faça algo por mim. Compartilhe este conhecimento com alguém que precise. Nem todo mundo está pronto para escutar isso. Nem todo mundo quer saber que a abertura total tem custos, mas existem pessoas na sua vida que estão sendo prejudicadas justamente por não conhecerem esses princípios. E você, agora, tem a capacidade de mudar isso. Maquiavel escreveu O Príncipe para um público seleto. Sabia que nem todos estavam preparados para a sua brutalidade. Este vídeo funciona igual. Não é para todos. É para aqueles que estão prontos para ver a realidade sem filtros e agir em consequência. Se você chegou até aqui,
é parte desse grupo. Antes de continuar, quero reconhecer algo importante. Este canal existe graças a pessoas que entendem o valor desse conhecimento. Pessoas que não só consomem, mas que investem para que estas mensagens sigam chegando a mais gente. Se este vídeo te trouxe clareza, se mudou, ainda que um pouco, sua forma de ver a confiança e seus limites, considere apoiar este trabalho. O botão de super agradecimento está aí. Para aqueles que quiserem ser parte ativa desta comunidade, não é obrigação, mas é a forma em que este tipo de conteúdo pode seguir existindo, sem comprometer sua mensagem com patrocinadores que ditam o que dizer. Seu apoio, por pequeno que seja, tem um impacto real. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com o que aprendeu? Pode seguir revelando tudo e esperar que desta vez seja diferente. Ou pode começar a proteger o que é seu e construir a partir de uma posição de poder. A escolha, como sempre, é sua, mas agora você a faz com informação. E isso já te coloca à frente de 99% das pessoas. Maquiavel estaria orgulhoso. Agora, quero escutar você nos comentários. Me conte, qual destes 3 segredos você já revelou e depois se arrependeu? Não precisa dar detalhes pessoais, mas compartilhe a lição que aprendeu. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém mais precisa ler hoje, para não cometer o mesmo erro. E se você conhece alguém que está sendo demais aberto, demais confiante, demais vulnerável, com pessoas que não merecem, compartilhe este vídeo. Pode mudar a vida dessa pessoa. Antes que ela aprenda estas lições da forma dolorosa, nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, guarde silêncio sobre seus planos, seu dinheiro e seus medos. Os resultados falarão quando estiverem completos.